Mas, Caio, eu tô sentindo muita dor. Não é melhor ir para emergência, não? Vamos lá. Vamos saber quando o paciente tem que ir para emergência ou quando não tem. Ó, primeiro falar para você que a dor é um processo que acontece no cérebro, ok? Você não teve trauma, você não teve queda, você não teve nenhum acidente de carro, você não caiu de escada para ter um risco de fratura, certo? Você acordou travado, acordou rígido, acordou com dor. Você passou o dia inteiro trabalhando, quando levantou da cadeira do escritório, ficou com dor. Você pegou 2 horas de engarrafamento no trânsito e a dor apareceu, sem relato de trauma, ou seja, uma dor inespecífica. Não é porque o tecido está inflamado, não é porque o tecido está lesionado que está doendo. É porque o seu cérebro está somatizando todo o processo que você já vem vivendo de trabalho, de trânsito, familiar, social, psicológico, postural, inatividade física, fumo, tabagismo, etilismo, tudo misturado fez com que o seu copinho de água transbordasse. E aí você começou a sentir sua dor. Nesse caso, o que, é que você vai perceber? Por mais que você sinta uma dor excruciante, que de 0 a 10 você diga que essa dor é 10, porque você nunca sentiu uma dor tão intensa em sua vida, por mais que seja excruciante, você vai tentar ficar na ponta dos seus pés. Quando você perceber que você conseguiu ficar em pé na ponta do pé, você vai pensar assim, ó, olha, eu não perdi a força na minha extremidade, porque eu sou capaz de tirar os meus calcanhares do chão e ficar na ponta do pé. Por que eu falo isso? Porque aqui, ó galera, vocês estão vendo esses nervinhos que passam aqui na coluna? Estão vendo esses nervinhos aqui? Todos eles vão comandar os músculos dos membros inferiores e do assoalho pélvico. Então, se eu tive alguma compressão medular real, eu tive alguma extrusão discal, que é verdadeira, não é aquela que é achado natural da idade, o paciente vai ter o drop foot, o pé caído. Ele não vai ter a força para levantar a ponta do pé. Ele não vai ter a força para levantar o calcanhar e ficar na ponta do pé. Então, quando você estiver em crise de dor de coluna, você vai fazer esse teste. E se você não perdeu essa força, você vai se tranquilizar, ok? Você vai tocar nas suas pernas, abaixo do joelho. E você vai se perguntar, minha sensibilidade ao toque, abaixo dos meus joelhos, estão iguais? Estão diferentes? Ou eu perdi a sensibilidade ao toque? Você vai perceber, na maioria esmagadora das vezes, que a sua sensibilidade está igual. Ou seja, os dermátomos, as áreas da pele que são inervadas pelos nervos da coluna, abaixo do joelho, não foram comprometidas. Ou seja, a sua função ela está intacta. Você vai tocar levemente nas suas genitais. Você vai tocar nas suas genitais. Perdão. Para perceber se você não tem anestesia em cela. Anestesia em cela é um sinal de alguma doença possivelmente grave, chamada síndrome da caldequina. Se a sua genital estiver com a sensibilidade normal, você vai se despreocupar. Uma outra coisa, você vai ver se você está com febre. Pega um termômetrozinho, porque febre junto com a dor é sinal de infecção. É um sinal que você deve ir para emergência, procurar um médico, para você ver o que está acontecendo no seu caso. Se você não tem febre, você vai se tranquilizar. Você vai se perguntar, eu tenho história de câncer? Eu, não minha família, não minha mãe, meu pai, minha avó, meu tio. Eu tive câncer nos últimos 5 anos? Não, não tive. Então a probabilidade da sua dor ser por causa de um tumor é muito baixa, mas muito baixa, tá? Então, nesses casos, você não precisa ir na emergência. Você vai fazer tudo o que você der conta. Não vai ficar de repouso, tomando bolsinha quente, tomando gelo. Não vai fazer isso. Porque isso é ruim para a coluna. Se você ficar de repouso, em desuso, você vai entrar em mais inatividade e mais rápido você vai para aquele comportamento que a gente chama de funcional mal adaptativo. Então a gente não precisa de repouso nesses casos.